Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, um encontro síncrono, né, de direito tributário. Vamos dar início à nossa conversa. Estamos aqui, enquanto só tem 9 alunos, a gente já vai começando a conversar para prestigiar aqueles que compareceram, né, no horário na aula. Bom, primeiro eu queria comentar o estudo de caso que nós preparamos, né, e que foi realizado semana passada, e parabenizar, praticamente 90% da turma realizou o estudo de caso, e ele não trazia muita complexidade, até porque o objetivo era só fixar o conteúdo, não criar situações que dificultassem o entendimento, na verdade é fortalecer o entendimento. E vou ler aqui com vocês o estudo de caso e vou comentar. Quem olhou, quem recebeu a mensagem, acho que eu botei para mandar automaticamente, eu coloquei um modelo de resposta padrão. Muitos alunos escreveram bem mais do que eu, trouxeram, né, muito boas fundamentações, mas a maioria ali, um ou outro que deixou de mencionar, a questão do artigo 97, inciso 1º, é interessante, porque ele fala explicitamente no princípio, no princípio da legalidade e no princípio que também era interessante a gente comentar, que era... Peraí, só um instante. Está apitando aqui, todo mundo está em volta. E o princípio, né, que trata da necessidade de haver um ato do mesmo grau, do mesmo nível, para que eu possa tornar sem efeito, revogar uma norma, né? E a maioria lembrou de falar disso. Então, basicamente, o que se esperava de vocês era que comentassem o princípio da legalidade e comentassem também essa questão, né? Muito aqui que eu me perdi aqui. Meu estudo de caso. Bom, vamos lá. Então, eu consegui abrir o estudo de caso aqui. Cliquei errado, acabei fechando a janela. Bom, então, em relação ao nosso estudo de caso, o caso é do seguinte. Em 2016, foi criada uma lei, e essa lei criou uma taxa no município, era uma lei municipal, que criou uma determinada taxa, né? E, em razão, aqui no ano de 2020, em razão da proximidade do pleito eleitoral, o prefeito havia resolvido, né, revogar a taxa, extinguir a taxa. E, para isso, ele emanou um decreto e encaminhou essa minuta de decreto para a Procuradoria. E aí o que se pedia era que você, na qualidade de procurador ou procuradora do município, emitisse parecer sobre esse decreto que revogava aquela taxa, né? Então, basicamente, o que você deveria abordar no parecer seria começar falando sobre o princípio da legalidade, que o princípio da legalidade está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição,
E ele reclama que a criação de tributos, né, a instituição de tributos, ou a majoração, o aumento, seja feito por meio de lei, e essa lei, em regra geral, seria lei ordinária, como a lei que criou a taxa. Entretanto, apesar do princípio da legalidade não falar sobre a extinção do tributo, sobre a revogação do tributo, você deveria também considerar o princípio do paralelismo das formas, segundo o qual, para você modificar uma norma, você alterar essa norma, você tem que fazer isso por uma norma da mesma natureza. E esse princípio em matéria tributária, ele está consagrado no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, e no caso da extinção do tributo, o próprio artigo 97, inciso 1º do Código Tributário, ele traz essa determinação. Então, portanto, não poderia o decreto revogar a taxa. O instrumento normativo deveria ser a lei ordinária. Essa era a resposta que era esperada no estudo de caso. Como eu disse, a grande maioria, alguns deixaram de falar do 97, outros esqueceram de falar do princípio do paralelismo das formas, mas o interessante ali era a gente debater, a gente refletir, fazer uma revisão do conteúdo, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre sobre o estudo de caso? Entenderam a explicação? Não, o Maiana, não precisa eu aceitar, não, porque ele está aceitando automaticamente, viu? Então, é só a pessoa clicar. Ela entra automaticamente, tá bom? Então, não precisa eu autorizar, não. Eu coloquei aqui um comando aqui que todo mundo que clicar entra. Não precisa eu aceitar, não. Certo, então vamos em frente, né? Vocês viram que essa semana nosso plano, como eu havia dito semana passada, o nosso plano estava prevendo o princípio da irretroatividade. E eu, vendo que o princípio da irretroatividade ia ficar bem pequeno, eu achei por bem acrescentar já um princípio que a gente vai estudar, era para estudar daqui a 2 semanas, mas como ia ficar muito princípio para daqui a 2 semanas, eu estou logo antecipando, que é o princípio da vedação ao confisco, que também é um princípio que não tem maior complexidade. Então, nós estudamos o princípio da irretroatividade e o princípio da vedação ao confisco. Sobre esses dois princípios, eu queria saber se alguém já tinha alguma pergunta ou alguma dúvida para a gente poder debater. Nada? Ninguém ficou com dúvida? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma aprofundada. Especificamente no princípio da retroatividade, existe um tema bastante complexo e que eu deixei para tratar aqui propositadamente, não deixei lá para videoaula, né? Deixei para tratar aqui na nossa reunião síncrona. Tá? Vamos começar, então, o bate-papo sobre o princípio da irretroatividade e, em cima do princípio da irretroatividade, eu vou levantar um aspecto bastante polêmico desse princípio, que é um tema muito tormentoso e eu achei que seria muito complexo deixar ele na videoaula. Preferi a gente conversar aqui sobre esse tema, de maneira que vocês possam perguntar imediatamente assim que eu abordar o assunto. Então, vamos lá. A respeito do princípio da irretroatividade, regra geral, ele é bastante simples de compreender. Vocês viram que o princípio da retroatividade é aquele segundo o qual não se pode, a lei tributária, alcançar situações anteriores ao fato anteriores à vigência da lei. Então, os fatos geradores anteriores à vigência da lei não podem ser alcançados pela nova lei. É isso que é o princípio da irretroatividade. Muito parecido com a irretroatividade lá do direito penal, né?
Mas a grande questão é, primeiro, entender o que é fato gerador. O que é fato gerador? É a situação jurídica que se adequa a uma hipótese que está na lei. Em direito tributário, essa hipótese que está na lei, que é abstrata, ela se chama hipótese de incidência. Quando eu tenho uma situação que acontece no mundo real, que se adequa a essa hipótese legal, eu tenho um instituto jurídico chamado fato gerador. E por que ele é chamado fato gerador? Porque é um fato jurídico que gera, que dá nascedouro à obrigação tributária. E o que é a obrigação tributária? É a relação jurídica entre Estado e contribuinte, Estado e cidadão que vai pagar um tributo, Estado e sujeito passivo tributário, trazendo uma prestação, que é aquilo que o cidadão vai ter que pagar para o Estado em razão dessa adequação entre a norma, a hipótese de incidência e o fato jurídico. Exemplo, eu tenho a lei que diz que o proprietário de imóvel urbano tem que pagar IPTU. Eu tenho uma propriedade de um bem, de um imóvel urbano. O fato de eu ter a propriedade é um fato jurídico. E esse fato jurídico se adequa à norma tributária, à hipótese de incidência. A adequação desse fato à hipótese de incidência faz nascer a obrigação tributária, que é o tributo que eu tenho que pagar ao município pelo fato de eu ter a propriedade de um imóvel, com base na obrigação tributária que o município vai me cobrar todo ano. Ocorre o fato gerador no dia 1º de janeiro de cada ano, e com base nesse fato gerador, eu sou, então, cobrado desse IPTU. Até aí tudo bem. Então, vamos lá, entendemos o que é fato gerador, e agora vamos para o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade diz o quê? Toda vez que houver uma lei disciplinando matéria tributária, essa lei que instituir, que aumentar, que gerar qualquer alteração em relação ao tributo, ela não pode atingir fatos anteriores a essa vigência da lei. Lembrar que falar de irretroatividade é falar de vigência, porque semana que vem, quando a gente for estudar princípio da anterioridade, a gente vai ver que lá não é vigência, é a publicação. Então, a vigência da lei tributária só pode alcançar os fatos geradores posteriores à sua vigência, não pode alcançar os anteriores, por isso irretroatividade. Entrou em vigência aqui, essa lei só vai irradiar efeitos para os fatos geradores a partir da sua vigência. Não pode alcançar os fatos posteriores. Qual que é a finalidade? Lá no slide a gente viu, né? É impedir a tributação de situações que, a princípio, não seriam alcançadas por aquela lei. Isso geraria uma insegurança jurídica. Imagina se surge uma lei aumentando a alíquota de um produto, você comprou o produto 3 dias antes, vem a lei aumentando a alíquota, e depois vem o fisco cobrar. Não, você cobrou o tributo, você pagou só 18%, mas agora a alíquota é 38%. Provavelmente eu nem compraria, porque eu não teria o dinheiro para comprar aquele, eu teria que ter 10% a mais do valor do produto. Então, se isso acontecesse, né, haveria uma insegurança jurídica, porque qualquer negócio jurídico você não saberia se ele seria onerado com o surgimento de uma lei que tivesse efeito retroativo. E outro aspecto interessante, né, que eu falei para vocês é que não há exceção ao princípio da irretroatividade, realmente não há. Né? O princípio da irretroatividade, né, ele não tem nenhuma possibilidade de você ter uma lei aumentando, majorando, ou qualquer situação que você possa imaginar que venha a alcançar situações jurídicas anteriores. Né? A lei sempre vai gerar efeitos tributários prospectivos, ou seja, a partir de sua vigência. Ela não vai alcançar, não vai ter efeitos retroativos. Tá? Então, a lei tributária, né, em qualquer aspecto, ela sempre vai alcançar para frente. Eu comentei de uma exceção, que, na verdade, é uma exceção que a gente nem, a doutrina
nem toda doutrina considera como exceção, mas eu comentei porque é a previsão de que, no caso de extinção de multas, ou no caso de redução de multas, aí a gente sabe que multa não é tributo, né? Então, no caso de multas tributárias, a redução, e somente a redução de uma multa, ela pode atingir situações anteriores, penalidades anteriores à vigência da lei. Aí existem alguns requisitos que a gente vai estudar mais à frente, mas existe a possibilidade, que o próprio Código Tributário traz, de redução ou exclusão de multa, veja que é um benefício para o contribuinte, e somente no caso da multa tributária, elas alcançarem situações anteriores à vigência da lei. Por enquanto, só saibam disso, mas lembre-se, multa não é tributo. Então, em matéria de tributo, tem exceção? Não. Vigência de uma lei tributária, aquela alteração no tributo só vai repercutir a partir dos fatos geradores que ocorrerem após a vigência da lei que alterou qualquer elemento daquele tributo. Tá bom? E agora eu queria trazer para vocês um aspecto mais complexo da irretroatividade. Qual que é o aspecto mais complexo? Para eu explicar ele, eu preciso conversar com vocês. Primeiro eu vou levantar a pergunta. O imposto de renda, vocês sabem que o imposto de renda, ele é um tributo que nós apuramos o ano inteiro para pagar ele no ano seguinte, não é assim? Então, durante todo o ano, por exemplo, de 2019, você vai oferir no seu salário, sua renda, suas aplicações financeiras, para depois, no ano seguinte, você fazer a declaração, em 2020, e recolher algum tributo que você tenha que recolher caso haja imposto a pagar. E a discussão sobre o princípio da irretroatividade é exatamente nesse sentido. Se acontecer uma lei alterando, por exemplo, as alíquotas do imposto de renda. O imposto de renda, como eu disse, ele considera o ano inteiro. O que vai acontecer? Como é que vai ser processado essa situação? Ao invés de aumentar, vamos falar, diminuir a alíquota do imposto de renda. Como é que vai ser? Vai incidir essa diminuição? Não vai incidir? O que vai acontecer? Né? E aí eu preciso explicar para vocês os fatos geradores, a classificação dos fatos geradores. Até aí tudo bem? Entenderam qual é a minha pergunta? Se eu tenho o princípio da retroatividade e a lei não pode atingir situações anteriores à vigência da lei, se no dia 1º de julho sair uma lei reduzindo a alíquota do imposto de renda, o imposto de renda é só apurado ano a ano, não é isso? Se no dia 1º de julho, lá no meio do ano, sai uma lei reduzindo a alíquota para 10%. Todo mundo agora vai pagar só 10% de imposto de renda. Como é que vai aplicar? Porque o imposto apura o ano inteiro. Estão entendendo a pergunta? Posso piorar agora? Pois é, o valor atual, a pergunta é essa, Alifim. Eu estou trazendo primeiro a pergunta. E aí eu quero que vocês vão refletindo. Você já tem sua opinião. Né? Não sei se é opinião ou se é uma pergunta. Né? Mas a gente vai precisar refletir sobre isso. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, então eu vou explicar a classificação dos fatos geradores. De novo, o quê? Para eu falar o caso, Giovanni, é isso? Pronto, então vamos lá explicar o caso de novo. Nós entendemos que, princípio da retroatividade, a vigência de uma lei não pode atingir fatos geradores anteriores, certo? Então, a lei entrou em vigência hoje, só pode atingir os fatos geradores a partir da vigência da lei. Então, se vamos imaginar aqui que houve uma alteração na alíquota do ICMS da rapadura. O ICMS da rapadura era 18%, reduziu para 10%. O que vai acontecer? Se eu vender, e entrou em vigor hoje, se eu vender uma rapadura hoje, ela não vai ser mais vendida a 18%, porque a rapadura que eu vendi ontem vai ser a 18%, a de hoje vai ser vendida a 10%. Eu estou até usando o exemplo da redução para a gente não entrar na discussão
do princípio da anterioridade, que é o assunto que a gente vai entender amanhã. Então, no ICMS é bem claro, porque o fato gerador é a venda da mercadoria. Então, se eu estou vendendo hoje, vai ser a lei vigente hoje. Certo? E retroatividade aí está tranquilo. Eu estou perguntando no imposto de renda. Se eu tenho um imposto de renda, como é que o imposto de renda é apurado? Como é que vocês declaram o imposto de renda? Vocês não declaram o ano base? Pega tudo que foi feito no ano, tudo que você recebeu de salário, quanto que você pagou de imposto de renda, de previdência, juntar tudo para você saber se no ano seguinte, quanto que você tem que pagar de imposto de renda de 2019, esse ano, né? Você declarou 2019 para saber quanto você tinha que pagar, não é isso? Então, você considerou o ano inteiro, não foi? Aí a pergunta é, se lá em julho de 2019 tivesse acontecido uma lei que alterasse a alíquota do imposto de renda para 10%. Mais uma vez, estou usando a redução para facilitar o raciocínio. Eu podia tornar mais difícil. E aí reduziu para 10%. Como é que vai ser? Vai aplicar isso aí? Como é que vai aplicar se ele é apurado o ano inteiro? Como é que isso vai funcionar? Entendeu agora qual é o caso, Giovanni? Beleza? Então vamos lá. O caso é esse. E aí, para eu explicar esse caso para vocês, eu tenho que começar trazendo para vocês a conceituação, melhor dizendo, as espécies de fato gerador. Tá? Eu tenho 3 tipos de fato gerador. Eu tenho o fato gerador instantâneo. O que é o fato gerador instantâneo? É esse do ICMS, é a venda da mercadoria. É você chegar na mercearia e comprar lá 1 quilo de farinha. Essa venda da farinha é fato gerador do ICMS. Pronto, fato gerador instantâneo. Praticou ali o negócio jurídico, incide o fato gerador. Existe um outro tipo de fato gerador, que é o fato gerador periódico. O que é o fato gerador periódico? É aquele fato gerador que acontece, é o periódico chamado periódico simples, tá? É o que acontece num determinado momento. Ele acontece periodicamente, então não é um negócio jurídico momentâneo, ele acontece de períodos em períodos, mas ele tem uma data certa para acontecer. O exemplo disso é o IPVU, o IPVA, o IPTU, o ITR. Por exemplo, IPVA. Quando que surge o fato gerador do IPVA? Dia 1º de janeiro de cada ano. Naquele dia 1º de janeiro, quem é proprietário de veículo automotor já vai ter ali que pagar o IPVA. Ele vai ter obrigação tributária, porque o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro. E quando vai ter outro fato gerador? Só no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ele é um fato gerador periódico, percebe? Só que ele é simples, acontece só um fato gerador uma vez a cada ano, tá? E existe o fato gerador periódico complexo ou complexivo. E é aí que a gente chega no nosso imposto de renda. O que é o fato gerador complexo ou complexivo? É aquele fato gerador que o legislador ele considera um único fato gerador, embora eu tenha no período vários fatos geradores pequenininhos acontecendo. E o exemplo é o imposto de renda, a contribuição sobre o lucro líquido, são exemplos de fatos geradores complexos ou complexivos. Por quê? O lucro. Quando que se apura o lucro? No final do exercício. Então, tem que ter, né, toda a movimentação da empresa do ano inteiro para, no final, eu fazer as apurações contábeis e descobrir se eu tive lucro ou prejuízo. E, tendo lucro, eu tenho que recolher um tributo chamado contribuição sobre o lucro líquido. Outra hipótese é o imposto de renda. Né? Todos nós que trabalhamos, temos renda, vamos oferindo o nosso salário mês a mês, mas fora do salário, temos outras situações que geram renda, a aplicação financeira, quem tem imóvel, o aluguel do imóvel que você recebe, né, que você é o locador, né, você loca para um locatário, então você recebe o aluguel. Isso é uma renda também. Então, tudo isso são operações que eu vou juntar, digamos que eu tenho o meu salário, eu tenho também um imóvel que eu alugo. O que vai acontecer? Quando chegar no final do ano, eu não vou pagar todo mês o imposto de renda do meu aluguel. Né? O que eu recebo de aluguel está aqui, eu recebi, o dinheiro está aqui, eu boto na minha conta. Né? Gasto, faço o que eu quiser. Né? O meu salário. No meu salário eu já tenho o imposto de renda retido na fonte.
mas isso não quer dizer que eu não vá ter que pagar mais imposto de renda, né? Então, o Carnê-Leão que você fala é aquela contribuição que o autônomo faz. É isso que você quer dizer, né, Santos? Mas esse Carnê-Leão, Santos, não vem não vem ao caso aqui, tá? Porque eu quero trazer o exemplo para que todo mundo entenda como funciona, certo, sobre o aluguel, mas da mesma forma, né? Esse Carnê-Leão, eu tenho que ter lá o registro lá para eu poder emitir o carnê. Eu emitir lá os boletos do aluguel, né? Aquele locador que só tem um imóvel, normalmente ele não faz esse recolhimento com Carnê-Leão. Ele vai fazer o recolhimento lá no final do ano, quando ele declarar, né? Então, assim, isso aí você está trazendo aquele indivíduo que tem lá uma locação mais formal, uma locação junto a uma imobiliária, né? Mas fora isso, normalmente a pessoa ela não faz esse recolhimento mensal. Ele vai apurar isso no final do exercício, ele vai declarar essa renda, até porque o locatário vai declarar também o aluguel que ele pagou. Sim, vai obedecer porque vai somar o total da renda. Eu não quero entrar na discussão dos pormenores do imposto de renda. Eu quero explicar sobre fato gerador complexivo. É isso que eu quero. Ô, Marcos, esse assunto sai totalmente fora aqui, tá? Daqui a pouco, quando a gente falar do princípio da vedação com fisco, você vem com essa pergunta de novo. Eu estou querendo explicar fato gerador complexivo, tá bom? Então, vamos continuar para eu poder explicar fato gerador complexivo, né? Porque a gente está andando... Não são 3 fatos geradores, não. O que eu quero dizer é que o fato gerador complexivo é um único fato gerador. E esse fato gerador, que é único, ele considera vários eventos, igual o Santos falou aí, do Carnê-Leão, etc. São vários fatos pequenos que acontecem durante o exercício, e esses fatos durante o exercício são olhados pelo fisco como um único fato gerador. Porque mesmo ele recolhendo Carnê-Leão, no final, no outro ano, ele vai ter que declarar, ele vai fazer a declaração de imposto de renda. E ele vai declarar quanto que ele pagou de Carnê-Leão. Né? Então, todas essas situações jurídicas, questão do imposto de renda, da tributação exclusiva do imposto de renda, o ajuste anual, Santos. Eu estou querendo explicar o fato gerador complexivo. Né? O fato gerador complexivo, por isso que o imposto de renda é complexivo, porque você vai ter várias situações jurídicas que não são analisadas isoladamente. Ele pode recolher Carnê-Leão, pode pagar lá a tributação exclusiva em relação à aplicação financeira, e no final pode chegar à conclusão que ele tem direito à restituição. Ele pode ter ali algumas situações que vão abater a base de cálculo, e nesse abate de base de cálculo ele vai ter restituição. Então, de qualquer forma, ainda que ele faça essas antecipações, elas são vistas como um único fato gerador. O imposto de renda, o fato gerador é um só. Né? Professor, boa noite. Fato gerador, oi. Desculpa. O objetivo, Santos, não é... Não sei se o senhor me permite. Eu estou querendo explicar esse fato gerador complexo, mas fale. Tudo bem. Não, o que eu quero comentar é o seguinte, porque hoje os impostos de renda, o ajuste anual, tudo bem, é feito na declaração no exercício seguinte, que mas o ajuste anual, Santos, vai do mês de março até abril. Mas os fatos geradores, hoje, eles são calculados mensais. Exemplo, você usa a tabela, naquele limite lá na tabela, que vai acima de 2.813, 2.000 acima, já começa a ser tributada, até aquele limite. E quando eu me referi ao Carnê-Leão, é porque o recolhimento ele é mensal, sob pena de você também ser autuado ou deixar de recolher quando o fato acontecer. Isso é uma obrigação acessória, Santos. Isso é só uma antecipação, Santos. Tudo bem, é só essa antecipação não precisava depois você declarar, Santos. Tudo bem. Isso é só uma antecipação, senão depois você não precisava fazer o ajuste. É só isso, é porque é um fato gerador complexo. A mesma coisa, a contribuição sobre o lucro líquido, mesmo assim, se você é simples, você já está pagando em cada etapa do simples. E você nem sabe se vai ter lucro. Mas... Porque se o fato gerador foi no mês X e você não recolheu, você pode ser autuado por obrigação acessória. Porque isso é uma obrigação acessória colocada na legislação tributária. Exatamente.
Então, se você descumpre essa obrigação acessória, você está sujeito a penalidade. Exatamente. Era só isso. Muito obrigado. O que eu quero explicar é o fato gerador complexivo, para a gente poder entender. Eu posso trazer o problema, agravar mais o problema para vocês entenderem onde eu quero chegar. Né? Eu estou querendo ir por partes para que a gente não assuste, não derrube todo mundo, porque é um assunto muito complicado. Eu não estou querendo entrar nas filigranas do imposto de renda. Eu estou trazendo exemplos. Você é contador, então isso é seu dia a dia, seu métier. Tem coisa que certamente você sabe que nem eu sei, porque eu não sei nada e não quero saber sobre regulamento do imposto de renda. Né? Eu não estou preocupado com isso, eu quero entender o funcionamento do sistema tributário. Né? O tributarista não está preocupado com a filigrana do regulamento. Né? Então, assim, o que a gente tem que ver, o que eu quero que a turma toda entenda, é o que é fato gerador complexivo, para daqui a pouco eu trazer uma súmula do Supremo que discute exatamente essa questão da irretroatividade nos fatos geradores complexivos. Né? Esses detalhes do imposto de renda, isso aí a galera, né, não precisa entrar nisso. Eu estou trazendo exemplos para o pessoal entender. Né? Depois você pode, né, quando a gente for estudar no próximo semestre imposto de renda, você dá uma aula sobre imposto de renda, explica todo o regulamento, pessoa física e pessoa jurídica, que você certamente sabe. Eu não sei, né? Mas você sabe. O que eu quero é que o pessoal entenda que é fato gerador complexivo. Entendeu? E é por isso que se faz a declaração de ajuste anual. Porque a declaração de ajuste anual é porque o fato gerador do imposto de renda é um só. Essa questão de pagar do imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte significa que é fato gerador do imposto de renda? Eu estou lhe perguntando agora. Sim. Desculpa, eu sei que estava participando da aula. Não, eu estou lhe perguntando agora. Se a retenção for na fonte, faz parte do imposto de renda? Foi isso? Eu não entendi bem. Estou perguntando se o fato de haver retenção do imposto de renda retido na fonte, se isso significa que é o fato gerador do imposto de renda. Houve fato gerador do imposto de renda? Com certeza, porque não houve a retenção, é porque houve um fato. E se o indivíduo tem isenção, ele não vai ter direito à devolução? Não, e se o indivíduo tem isenção, ele não vai ter direito à devolução? Não, mas a devolução já exatamente faz parte do ajuste. Quando você chega... Mas entenda, Santos, que o ajuste, na verdade, é porque o fato gerador é um só. Os eventos que acontecem durante o ano, eles são eventos previstos na legislação tributária, e o ajuste, ele é o quê? O reconhecimento de um único fato gerador. Mas o que eu quero mostrar para você é que o fato gerador ele é mensal, não é anual. Não, não é mensal, ele é único. Você está olhando eventos que o legislador imputa ao empregador, imputa ao próprio contribuinte a antecipação do imposto de renda, mas, na verdade, o fato gerador em si, ele é considerado de uma forma global, ele é considerado de uma forma única, é aquele evento do ano inteiro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para o imposto de renda, o fato gerador é visto de uma maneira complexa. São vários eventos jurídicos que, para fins da legislação tributária, configuram um único fato gerador. Por isso que você faz o ajuste anual. Não é uma mera formalidade o ajuste anual. O ajuste anual é o reconhecimento de uma situação jurídica que aconteceu durante um exercício que considera a renda de todo exercício. E as outras situações, o imposto antecipado retido na fonte, o carnê-leão que foi pago, a contribuição previdenciária que foi recolhida, tudo isso vai gerar situações de abater do imposto pago, você vai ter reduções de base de cálculo, que vão ser as despesas de educação, saúde. Por quê? Por que faz isso? Porque o fato gerador ele é complexivo. Então, assim, você está vendo o fato gerador imaginando uma pessoa oferindo renda. Se fosse assim, cada ganho de aplicação financeira seria também uma renda. Ela vai ser tributada exclusivamente, a aplicação financeira é tributação exclusiva. Mas você chega lá no ajuste e você tem que jogar isso no bolo, porque é considerado uma coisa só. Você entendeu o que eu quis dizer, Santos? É porque a sua visão está sendo uma visão técnica de quem? Todo mês tem que fazer aquilo para o seu cliente. Exatamente. Só que aquilo que você faz para o seu cliente não é, juridicamente, a prática de atos jurídicos consequentes de fatos geradores.
são práticas de atos jurídicos consequentes de determinações da legislação tributária. São obrigações acessórias, de você chegar e prestar informação, de o pagamento do carnê-leão. Aí, quando você descumpre a obrigação acessória, você está sujeito à penalidade pecuniária, né? Porque você descumpriu aquela obrigação acessória. A questão é essa. Para fins jurídicos, o fato gerador, no caso do imposto de renda, ele é um só. É complexivo, porque ele considera o conjunto de negócios jurídicos que acontecem no ano inteiro. Se você for seguir seu raciocínio, o ICMS, então, o ICMS, ele não é um fato gerador instantâneo, porque eu tenho que pegar o ICMS do mês inteiro e não tenho que recolher numa determinada data, faço lá a declaração e recolho, não é assim? É mensal, exatamente, são mensais. Pois é, mas o ICMS, cada vez que sai a mercadoria, não sai a nota fiscal, não debita o ICMS, aí você tem a mercadoria que entra, gera um crédito, aí você faz o encontro de contas entre crédito e débito para saber quanto de débito de ICMS seu cliente vai ter. Com certeza, é feito a... Mas veja que aí, cada saída de mercadoria é um fato gerador. É um gerador. Para o imposto de renda, esses eventos jurídicos não são fatos geradores. São eventos jurídicos que impõem obrigações. Mas o fato gerador do imposto de renda, ele é visto como um só, que engloba o período de um ano. Por isso que ele é complexivo. É um período de um ano onde você tem vários eventos pequenininhos, mas ele é visto com uma ótica integral. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou entendendo. Quando você faz o ajuste, na verdade, você está mostrando para a Receita Federal o seguinte, olha, o total da base de cálculo da renda do meu cliente está aqui, foi X. O total que ele recolheu de imposto de renda foi Y. Teve tanto retiro na fonte, tanto carnê-leão, ele teve a renda do aluguel que foi tanto, teve o salário que foi tanto, ele teve tributação exclusiva dessa aplicação financeira, por isso que você declara os bens para ver a variação patrimonial. Por que a Receita se preocupa em olhar a variação patrimonial? Porque ela olha o quê? O movimento do ano inteiro. E esse movimento do ano inteiro é que é visto como um único fato gerador. Embora você tenha, durante o ano, vários eventos jurídicos que você tem obrigações a cumprir. Está compreendendo, Santos? Entendi. Eu entendo que a sua visão aí do contador, nessa hora está falando alto, porque todo mês você tem um monte de coisa para fazer de imposto de renda dos seus clientes. Né? Mas entenda que, para efeito jurídico, o fato gerador do imposto de renda, ele é o conjunto desses atos que você faz durante o ano. Está percebendo? Uhum. Por isso que ele é dito fato gerador complexivo. E aí, por isso que eu perguntei, vamos lá, se em julho a alíquota de imposto de renda cair para 10%, como é que vai fazer? Vai aplicar a partir dali? Sim. Pergunta. Sim, com certeza. Porque... Mas como é que vai aplicar a partir dali se você declara o ano inteiro? Eu vou aplicar no rendimento do meu cliente naquele mês. Sim, mas e os outros meses? Quando você declarar no ano inteiro? Não, aí quando eu fizer o ajuste lá em maio, a partir de março, o que ele recolheu a maior, ele vai ser restituído. Mas qual que vai ser a alíquota de janeiro? Vai ser 10% também? Não. Assim, se ele recolheu a mais, a alíquota maior... Não, mas veja, a alíquota era 20%. Agora, em julho, 1º de julho, mudou para 10%. É isso que eu quero passar para o senhor. Quando se calcula imposto, a gente calcula pela alíquota do momento. Quando se faz o ajuste, a gente vai para o ajuste final. Ou seja, se houve recolhimento a mais, vai ser restituído. Mas qual vai ser o recolhimento a mais? Qual vai ser o recolhimento a mais? Eu quero saber o seguinte, qual vai ser em janeiro lá? Digamos, como é que ele vai apurar isso? A alíquota hoje ela vai de 15% a 27,5%, a alíquota do imposto de renda. Eu estou dando um exemplo de 20%. Digamos que a alíquota só é de 20%, e depois chegou o 1º de julho e reduziu para 10%. Não, mas é isso que eu estou querendo explicar para o senhor. Veja bem. Nós estamos falando de tributação. Eu tenho uma alíquota de 15% a 27,5%. Digamos que o mês de janeiro... Vamos ficar no meu exemplo. Digamos que eu faturei no mês de janeiro os R$3.000, um exemplo. Eu estou na alíquota de 15%. Eu faturei no mês de fevereiro R$10.000, eu vou para a alíquota de 27,5%. Não tem problema. Eu vou recolher na alíquota de 27,5%. Quando eu fizer ajuste no ano seguinte,
Aí eu vou exatamente saber o que foi que eu recolhi a mais e fazer a compensação. Se eu tiver recolhido a mais do valor real, eu vou restituir. Eu não estou falando de mudança de faixa, por isso que eu estou usando uma alíquota única. Entendi. Eu não estou falando de mudança de faixa, eu não estou falando que porque ele ganhou mais agora, ele dobrou o salário, ou então ele perdeu o emprego. Não estou falando isso. Eu estou querendo saber o seguinte: ele vem pagando, não mudou nada a base de cálculo. A alíquota mudou de 20% caiu para 10%. E aí, a partir de 1º de julho, a alíquota de imposto de renda de 10%. Como é que vai ficar? Aí você vai fazer o ajuste, não vai? Não, só no ano seguinte. Então, no ano seguinte vai fazer o ajuste. Como é que vai ser no ajuste? Não, é isso que eu estou dizendo. O que ele já recolheu, eu não tenho que fazer mais nada, só no ajuste de imposto de renda. Então, vai fazer o ajuste. Como é que vai fazer o ajuste? Qual vai ser a alíquota? Vai ser 20? Não, exatamente. Como ele recolheu a mais, ele vai ser restituído. Não, eu quero saber qual que vai ser a alíquota, Sandro. Lá em abril do ano que vem, quando ele for declarar, vai ser qual a alíquota? Porque ele vinha recolhendo em 20, porque a alíquota era 20. Mudou a alíquota para 10. Qual que vai ser a alíquota que vai usar no ajuste? É 20 ou é 10? Entendeu qual é a questão? Deve ser a última alíquota, né? Com certeza. Por quê? E a retroatividade? Aí essa alíquota vai retroagir para o mês de janeiro, que foi 20? Não dá nem para explicar esse detalhe aí. Eu só sei que a gente tem que fazer esse tipo de ajuste aí. Se ele houve um recolhimento a mais... Mas a discussão é essa, Santos. Eu quero saber qual vai ser. E aí, não, tá travando para alguém aí? O meu tá normal, tranquilo. Eu também estou te vendo normal aqui, para mim tá tranquilo, viu? Eu não estou vendo, assim, o Santos ali disse que está tudo bem, outro falou que está normal. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero saber, Santos, é o seguinte, e é difícil, por isso que eu não quis nem botar no vídeo esse negócio, porque senão ninguém ia entender nada. Se explicando assim já está difícil, imagina se fosse no vídeo. Porque o que acontece, Santos? Aí a discussão é, como é que vai ser? Porque se ele vinha recolhendo a 20, e aí eu não estou dizendo esquece faixa, eu estou usando um exemplo para a gente entender. Esquece faixa, esquece tudo. Vinha recolhendo a 20. Essa alíquota de 20 mudou, agora vai ser 10. Ele veio 6 meses recolhendo em 20 e agora passou a ser 10. A pergunta é, como você faz o ajuste anual? Por isso que o fato gerador é complexivo, está percebendo? Porque no ajuste anual, você vai levar em conta qual a alíquota? Porque você leva em conta, na verdade, entenda que você leva em conta a renda do ano inteiro. Quando você apura o lucro lá dos seus clientes, você leva em conta o faturamento do ano inteiro, faz aqueles cálculos contábeis da 6.404 para chegar no lucro. É o ano inteiro. Se alterar essa alíquota durante o ano, da contribuição sobre o lucro, como é que vai ser isso? E aí, o objetivo... Primeiro, eu quero saber, vocês estão entendendo, gente, o que é fato gerador complexivo? Apesar da discussão aí que o Santos levantou, que o Santos não estão entendendo. Então, vamos lá. Porque o Santos, como é contador, tem visão mais técnica. Então, vamos voltar aqui para eu explicar o que é fato gerador complexivo. Certo? E aí, Santos, segura o seu ímpeto, que eu sei que você tem uma visão mais técnica, e aí você sabe que a coisa não vai funcionar bem do jeito que eu falo, mas é porque eu estou fazendo um exemplo para 95% da turma que não conhece de contabilidade entender. Tá joia? Então, assim, eu vou falar coisas aqui que não vai bater com o seu dia a dia, mas não é porque a minha preocupação não é ensinar imposto de renda, eu quero ensinar fato gerador complexivo. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigado. De novo, fato gerador instantâneo, todo mundo entendeu? É aquele que acontece assim que o negócio jurídico ele ocorre. Então, o que é fato gerador instantâneo? É quando eu vou lá comprar a lata de óleo no mercado, eu compro a lata de óleo e gero o ICMS, ali vem na notinha até lá, ICMS, certo? Entendido o que é fato gerador instantâneo? IPI, a mesma coisa, quando eu compro produto industrializado, sai da indústria, sai o IPI, é instantâneo. Então, acontece o negócio jurídico, acontece o fato gerador. Beleza. Vamos ao fato gerador periódico simples. O que é o fato gerador periódico simples? É aquele que acontece de tempos em tempos.
mas ele tem uma data certa para acontecer. Por exemplo, foi o que eu falei, os impostos sobre a propriedade, IPTU, IPVA e ITR. O que acontece? O IPTU, IPVA e ITR. Eu falei de contador porque ele bota Santos Contabilidade. Pode ser que ele seja técnico em contabilidade, não sei, mas ele trabalha com essa parte contábil. Então, ele conhece essa questão do imposto de renda, viu, Aleph? Eu, né, chamei ele de contador porque ele conhece o dia a dia, o métier, esse negócio aí, né? É o dia a dia dele. Pô, contador há 30 anos, é porque o Aleph riu ali, já contador, e riu, eu pensei, né? Então, realmente você é contador, Santos. É porque eu não entendi ele rindo ali, é porque eu sei que você conhece essa área, você trabalha o seu dia a dia. Vamos lá, o periódico simples. O que é o periódico simples? É quando você tem momento específico para ser reconhecido como fato gerador. Um exemplo disso, o IPVA. Todo dia 1º de janeiro de cada ano surge o fato gerador do IPVA. Todo dia 1º de janeiro de cada ano. Então, se você tem um carro, todo dia 1º de janeiro, quando você está comemorando o Réveillon, juridicamente já surge ali a obrigação tributária do IPVA. Falta só o lançamento. O lançamento acontece lá a partir do dia 15, o sistema da Receita roda, e aí você já consulta lá e vê o IPVA que você tem que pagar. Mas ele é periódico por quê? É todo dia 1º de janeiro de cada ano. IPTU, a mesma coisa, todo 1º de janeiro de cada ano. Né? Então, você tem ali um momento específico, e ele é periódico. Por quê? Você é proprietário do veículo o ano inteiro, mas o fato gerador é só uma vez ao ano. Entendendo o que é o periódico simples? Ok para o periódico simples? Pronto, alguém disse que está ok. Vamos lá. Vamos entender o periódico complexivo, ou periódico complexo, que é esse que eu estou explicando. Nesse fato gerador complexo ou complexivo, a legislação tributária, ela olha um período e vê esse período como um único fato gerador. Ela não olha momentos estanques, ela não olha situações jurídicas estanques, ela olha um único momento, ela olha, no caso aqui do imposto de renda, ela olha o ano inteiro. Ela bate, a fotografia dela pega o ano inteiro. Então, ela considera isso como um único fato gerador, com vários negócios jurídicos. Por isso lá que ele falou que o aluguel, o cara tem que recolher o carnê-leão, né? Que tem imposto de renda retido na fonte do trabalhador, né? Tem o imposto, a tributação exclusiva da aplicação financeira. Você tem várias situações jurídicas que vão gerar obrigações ali de antecipar pagamento de tributo. Por que eu estou falando que antecipar? Porque se não fosse antecipar, não tinha ajuste. Por que o imposto de renda tem ajuste? Porque, na verdade, para o imposto de renda, para a legislação do imposto de renda, para o legislador do imposto de renda, o fato gerador do imposto de renda ele é complexo. Ele é o conjunto de várias situações jurídicas que acontecem durante um período. Qual o período que ele elege? O período de um ano. Visto esse período de um ano, ele considera essas situações jurídicas todas, e aí por isso que vem o ajuste, porque, na verdade, ele olha o fato gerador como um só. Aí ele vai e diz assim, agora eu quero que você me mostre qual foi a sua renda do ano de 2019. Ao ver a sua renda do ano de 2019, ele considera um único fato gerador com várias situações jurídicas, várias obrigações acessórias, obrigações de antecipação do tributo, para depois ver se aquilo que você antecipou foi suficiente para cobrir o tributo daquele ano. Se não foi suficiente, você tem que pagar o imposto de renda. Se foi suficiente, zera a conta. Se passou, você tem direito à restituição. Por que ele faz isso? Porque ele olha, na verdade, o fato gerador como um só. Só que ele é um fato gerador que não é instantâneo, como aquele lá do ICMS. Ele é complexo. Por que complexo? É igual ato jurídico complexo. O que é ato jurídico complexo? É aquele que reúne vários atos num único ato jurídico. A mesma coisa, fato gerador complexo ou complexivo é aquele que ele é visto como um único fato gerador com várias situações jurídicas, porque ele é considerado um período determinado de tempo. Entenderam agora o que é fato gerador complexo ou complexivo?
Pronto, já temos alguns sims. Pronto, beleza. Certo? E agora vamos para a pior parte. Por enquanto, eu estava na parte fácil. Né? Vamos piorar agora a situação, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí eu queria compartilhar com vocês, eu vou ler uma súmula do Supremo, que aí agora o meu amigo Santos vai cair da cadeira com essa súmula aqui, Santos. E aí vocês entenderam o caso, né? Dia 1º de julho, muda a alíquota, né? Qual que é a alíquota que vai aplicar nesse fato gerador inteiro? Porque não é um inteiro, é um só. E aí, Santos, segura essa aqui, Santos. Súmula 584 do Supremo. Ao imposto de renda, calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. E aí, o que ele está querendo dizer, meu amigo Santos? Nesse exemplo que eu dei lá, eu botei em julho da alíquota, tá? A mudança da lei, tá? Nesse exemplo que eu dei, sabe o que vai acontecer? Quando você for declarar lá no ano seguinte, na verdade, a alíquota que vai incidir sobre janeiro vai ser de 10% também, porque não mudou em julho. E aí, olha a súmula de novo. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Ou seja, o ano que vem, em 2021, pouco importa a lei desse ano, meu amigo. O imposto de renda, em termos de alíquota de lei, é aquela que estiver vigente o ano que vem, no ano da declaração. Eu não vou declarar o ano que vem o imposto de renda de 2020? Então, eu botei esse exemplo 1º de julho para facilitar, mas eu podia piorar o exemplo, tá? Semana que vem a gente vai estudar a anterioridade. O que acontece? Se lá no dia 31 de janeiro aumentar a alíquota do imposto de renda para 50%, eu pergunto, dia 31 de dezembro veio a lei aumentando a alíquota do imposto de renda para 30%, para todo mundo no Brasil, em razão da pandemia, um esforço da sociedade, todos vão pagar 30% de imposto de renda. Dia 31 de dezembro entra em vigor essa lei. E aí, como é que vai ser esse imposto de renda? 31 de dezembro, Santos. E aí, o que eu faço? Só vai entrar, a anterioridade só entraria em vigor no ano seguinte. Beleza, só entrou em vigor 1º de janeiro de 2021. Vou repetir a súmula. Súmula 584, quem tiver com computador aí, quiser dar uma lida nela. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplique-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Quando que a gente vai apresentar a declaração de 2020? 2021, né? Ali em abril de 2021, né? Então, em abril de 2021, eu tenho que usar a alíquota de 30% para o imposto de renda de 2020, correto? Pela súmula? Não é isso que a súmula está dizendo? E aí, Santos, como resolve esse abacaxi? Me ajuda aí, você que conhece tudo de contabilidade. Como desfaz esse novelo? Para ser sincero, não entendi. Porque se a alíquota mudou em dezembro, o anterior, os outros 12 meses. Aí fica difícil, né? Mas eu vou ler aqui a súmula. Ó. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, a súmula 584, se tiver computador aí, ela está em vigor, viu? Ela vale. Ela está valendo. Então, ó, calculado sobre os rendimentos do ano base, aplique-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Pelo que eu entendi aí, se ela... Nós estamos fazendo exercício. Então, se ela foi do ano base de 2020 e surge uma nova em 2021, tem que se aplicar a alíquota do ano 2021, que é do exercício seguinte. Que eu vou fazer a declaração 2020, não é isso? Mas como eu faço no exercício seguinte, eu vou aplicar a última alíquota aqui, no caso de 2021. Pelo que eu entendi. Pois é, então. Aí quer dizer, dia 31 de janeiro, dia 31 de dezembro desse ano, a alíquota mudou para 30%. Vai aplicar para o ano inteiro? Não, mas como o ajuste é de dezembro, você vai usar essa última alíquota exatamente do ano todo. Pois é, então, no início do ano você pagava aqui 15%, aí quer dizer,
Percebe que Aí essa vai chegar naquele detalhe que eu estava antes. Se você pagou a mais, vai ser essa, se você pagou a menos, vai ter que pagar a diferença no Mas ajuste. aí, Santos, e o princípio da irretroatividade, onde é que ele fica nesse negócio? Mas como o imposto de renda não é, dentro não é de 1 a 12, de janeiro a dezembro, eu Sim. estou dentro do mesmo exercício. Mas você não acha que isso afeta a segurança jurídica? Com Como é que certeza. você faz um negócio jurídico? Você faz um negócio jurídico no dia 1º de janeiro, aí chega dia 31 de dezembro, você tinha feito esse negócio jurídico para pagar um imposto lá, o próprio aluguel. Você estava pagando lá 15% porque era a tua faixa de renda. Chegou dia 31 de dezembro, passou a ser 30%. E aí, quando for fazer o ajuste, vai cobrar 30% em cima de tudo, não é isso? Nós temos. E aí? O contador ele sofre muito para interpretar determinadas leis pelo seguinte. Vou citar um exemplo do caso simples. O caso empresa simples. Como a declaração é mensal, hoje ela é mensal, que até 2000, depois da 123/2006, ela passou a ser mensal. Então, ela mudou, ou seja, quando existe uma mudança de alíquotas, ela já não atinge por quê? Porque a empresa já declarou mensal, mesmo ela fazendo ajuste anual obrigatório que até fiz, no caso da Simples. Acredito eu que o imposto de renda também, se fosse mensal as declarações, evitaria isso. Mas como a declaração é por exercício, se aplica exatamente a uma alíquota. Porque é fato gerador complexivo. E Jefferson, mesmo que a gente botar os 90 dias, você está querendo. Ao seu celular. Gente, desculpa aqui que simplesmente saiu tudo aqui. Tudo bem aí? Tudo bem? Tranquilo. Desculpa aí. Fechou aqui. Vamos lá. É isso, Santos? Vamos lá, vamos entender aqui. Tá pesada a aula, Matheus? Pois é, por isso que eu não botei isso na videoaula, senão ia ser mais pesada ainda. Vamos lá. Então, o que acontece, Santos? E você tem razão. E aí eu lembro que alguém tinha botado assim, 90 dias, certo? E aí, não lembro agora quem foi que botou, porque como eu saí, apagou o chat para mim, agora eu estou pegando as mensagens a partir de agora. Mesmo assim, tá? Mesmo assim, se a gente botasse 90 dias, ia dar um momento da declaração, tá bom? Mês de março. Pois é, ia pegar ali. Então, ia ter que usar essa alíquota de 30% que eu estou usando no exemplo. Tá legal? Tá bom, Jefferson? Então, mesmo pensando na 90ª, que eu vou explicar semana que vem, isso ia acontecer. O que acontece é o seguinte, essa súmula do Supremo, por incrível que pareça, ela ainda vale. E o que a doutrina, por que a gente está discutindo isso agora? Primeiro, porque a súmula do Supremo ainda é aplicada pelo Supremo. Segundo, porque a doutrina, justamente, ela questiona, dizendo que essa súmula viola o princípio da retroatividade. Vocês percebendo que viola, não é? Por quê? Porque se eu vou usar lá no ano que vem uma alíquota que vai atingir o meu ano inteiro, e eu pratiquei negócios jurídicos, tudo bem que é um único fato gerador, porque é fato gerador complexivo. Mas se eu utilizar esse critério da súmula 584, eu vou estar violando o princípio da retroatividade, não vou? Porque eu estou atingindo, se a finalidade do princípio da retroatividade é você não comprometer, não causar insegurança nos negócios jurídicos, como é que é, Leandro? Desconsidera. Pois é, Davi, a súmula, a gente não pode dizer que a súmula é inconstitucional, porque, na verdade, ela é anterior à Constituição. Né? O que acontece, o pior de tudo é o Supremo ainda manter a súmula. Tá? A doutrina, então, diz que essa súmula ela afronta o princípio da irretroatividade. Tá? Por quê? Justamente porque você vai estar fazendo incidir numa alíquota muito maior, ainda que seja menor. No exemplo primeiro que eu dei, a alíquota era menor. Eu usei o menor para ficar mais, né, não entrar na discussão da anterioridade. Mas no outro que eu dei, que era no final do ano, a alteração da alíquota, por essa súmula, o que interessa é que tiver vigente quando você for fazer o ajuste, lá em abril.
partir de 1º de março, né, de março a 30 de abril, que é esse ano que mudou por conta da pandemia, né, então, aí que vai pegar o ano inteiro. Então, quer dizer, o negócio que eu fiz em 1º de janeiro de 2020 vai ser tributado com a alíquota lá que tiver em vigor no dia 1º de março de 2021. Né? Então, questiona-se a constitucionalidade. Na verdade, não é a constitucionalidade. Essa súmula não poderia estar em vigor ainda, não poderia ser aplicada pelo Supremo. Não é? Porque súmula não é norma, né? O que a gente tem inconstitucionalidade de norma. Então, a súmula, ou ela ainda está aplicável, ou ela não aplicável. Ela seria não aplicável, tá? E aí o que acontece? A doutrina, tá? Ela rechaça essa súmula. Para ela, para a doutrina, essa súmula não tem mais aplicação, tá bom? O Supremo, ele vem mitigando a súmula, ele não revoga a súmula. Normas não sofrem controle? Como assim, Gerson? São as normas que sofrem controle de constitucionalidade? Não é? Não é a lei? Não é o decreto? Não é? Então, mas a súmula não é uma norma. Não, a súmula é um conjunto de um entendimento do tribunal. Né? É uma jurisprudência. Né? A súmula é jurisprudência. Ela só é uma condensação de uma jurisprudência. É uma jurisprudência que se repete, o tribunal e sumulava. Tá? Então, não há controle de constitucionalidade de uma súmula, porque ela não é uma norma, ela é uma jurisprudência. Ou ela é aplicável ou não é mais aplicável. Entendeu, Jefferson? Você não vai ter uma ADIM para declarar a inconstitucionalidade de uma súmula. Pode ser do tribunal que for. Não existe isso. Ou o tribunal deixa de aplicar a súmula, ou ele mantém a aplicação da súmula. No caso, o Supremo ainda aplica a súmula 384. Recentemente, e por que eu estou falando isso? O Supremo, ele deu uma mitigada na súmula, mas ele não teve coragem de revogar, e por isso que a doutrina bate em cima dela. Porque o Supremo não revogou a súmula, mas ele disse o seguinte: quando o tributo tiver efeito extrafiscal, finalidade extrafiscal, então não vai incidir a súmula 384. Onde que ele fez isso? Ele fez exatamente no imposto de renda de empresas relativas a operações incentivadas. Esse RE aí, deixa eu ver qual que eu estou usando aqui. Esse mesmo, 83130. Certo, Leandro? Pois é, Marcos. Pela doutrina, essa súmula não seria aplicável porque ela conflita com o princípio da irretroatividade. Tá bom? E aí, Leandro, esse julgado mesmo que eu quero falar, esse recurso extraordinário 183.130. Nesse recurso extraordinário, o Supremo disse que no imposto de renda relativo a operações incentivadas, quais eram as operações incentivadas? Operações de exportação. Houve uma alteração nesse imposto de renda durante o ano. E aí, essa alteração, o Supremo disse que não poderia ser aplicado, que tinha que usar o mais favorável, já que era uma atividade extrafiscal, uma função extrafiscal do imposto. Então, o fato de ter aumentado a alíquota do imposto de renda não poderia ser aplicado no exercício inteiro. Né? E ele afastou a súmula. Mas, veja, ele afasta a súmula, mas não diz que a súmula não é mais aplicável. Significando o seguinte: em qualquer outra situação, se aumentarem a alíquota do imposto de renda no dia 30 de dezembro, o ano que vem a gente vai declarar o ano inteiro com base nessa alíquota. Né? E aí, por isso que a doutrina tem criticado muito essa súmula. E mais, criticado o Supremo porque ele não cancelou a súmula, porque, na verdade, a súmula era cancelada, ela não é revogada, ele cancelaria a súmula. Né? Porque ela não estaria mais aplicável. E o Supremo não cancelou, pelo contrário. Quando a gente lê esse recurso extraordinário, 183.130, fica bem claro o seguinte, que, na verdade, o Supremo entende que a súmula é aplicável e apenas afastou quando o imposto tiver essa função extrafiscal. Tá? Então, essa súmula ainda é aplicável, mas a doutrina, ela rechaça ela exatamente porque ela viola o princípio da segurança jurídica, da retroatividade tributária, né? Porque essa súmula diz assim, vai valer a alíquota que tiver em vigor quando for declarar. Entendendo a situação do princípio da irretroatividade, do fato gerador complexivo e da súmula 58... Cadê?
e da súmula 584? Entenderam aí? Entenderam ou alguém ficou com dúvida aí? Passou o susto? E aí, Santos, entendeu? Por que eu estava querendo explicar imposto de renda, para o pessoal poder entender isso? Eu falei isso. Com certeza. Entendi, professor. Tranquilo. Porque a intenção minha era a gente abordar a súmula, entendeu? Esses detalhes do imposto de renda, eu vou lembrar de você ano que vem, quando a gente for estudar imposto de renda, e você vai nos ajudar aí, dando uma super aula de imposto de renda para a gente, tá bom? Tá Então, bom. abstrai o meu generalismo, porque eu precisava fazer o pessoal entender o mecanismo ali do fato gerador complexo, entender a súmula, tá bom? E Tranquilo. entender Tá bom. que ela ainda é aplicável, tá? Porque o Supremo só afastou a súmula no caso desse imposto de renda com função extra fiscal, quando for importação e exportação. Tá certo? Tá certo. Entendi. Beleza. Gente, ó, em relação ao princípio da retroatividade, era isso que a gente tinha que conversar, e eu queria trazer esse assunto porque é um assunto mais complexo, não dava para eu jogar isso na videoaula, porque eu tenho certeza que eu ia jogar na videoaula e, né, todo mundo ia passar batido, ou então ia ter que ver a videoaula várias vezes, tá? Não, Marcos, a súmula para o Supremo, ela ainda é aplicável, ela só não é aplicável quando eu tiver situações voltadas para função extrafiscal do tributo, ou seja, importação e exportação. Aí não vai aplicar a súmula. Qualquer outra situação vai aplicar. Tá certo? Mas a doutrina, aí eu posso citar Hugo de Brito Machado, quem fala nisso também, o Ricardo Alexandre também fala, Sabag também fala, todos eles falam e dizem que essa súmula, ela contraria o princípio da irretroatividade. Tá bom? Entendeu aí, Marcos? E ela, para a doutrina, ela conflita, e acho que ela claramente conflita. Pelos exemplos que eu botei para vocês, ficou claro que ela conflita com o princípio da retroatividade. Né? E aí vamos chegar no princípio da vedação ao confisco. Aí eu lembro que tinha um colega que tinha postado uma mensagem sobre o princípio da vedação ao confisco. O colega poderia repostar a mensagem para a gente poder tirar a dúvida? Assim, a Pávila está perguntando, o artigo 106 tem a ver com o princípio da retroatividade? O 106, Pávila, é que traz a exceção das penalidades que eu comentei, tá? Lá diz que quando a lei for meramente interpretativa, ela retroagirá para excluir a penalidade, é o inciso 1º do 106, e no inciso 2º fala, no caso, quando o ato não for definitivamente julgado, a lei vai e a nova lei, no caso dos atos não definitivamente julgados, ela retroagirá para quando a lei excluir penalidade, quando reduzir penalidade, quando deixar de considerar aquela situação como contrária à legislação tributária. São as 3 hipóteses do inciso 2º do artigo 106. Tá? Então, assim, lembra que eu falei que a exceção, que na verdade não é bem uma exceção, porque é relativa à penalidade, é essa daí do 106, tá, Pávila? Tá bom? E o Marcos repostou aqui a pergunta, tá? Então, aquela questão da penalidade que eu falei é exatamente o artigo 106, que lá na unidade 5 a gente vai estudar ele de novo, aí vai estudar ele bem detalhadamente, tá bom? Mas não é bem exceção, porque está falando de penalidade, retroatividade fala de tributo, tá bom? Então, por isso que não é bem uma exceção. Mas eu mencionei porque é uma hipótese em que a lei vai aplicar as situações anteriores, mas não de tributo, somente de penalidade. Vamos lá, aqui o Marcos perguntou o seguinte, as apreensões alfandegárias por falta de tributação podem ser consideradas abusivas diante do princípio da vedação ao confisco? Vamos lá, o que é o princípio da vedação ao confisco? É exatamente aquela situação em que o fisco, a União, Estado, Distrito Federal e municípios não pode usar o tributo com efeito de confisco. O que é usar o tributo com efeito de confisco? É suprimir da sociedade a possibilidade de usufruir do seu patrimônio de uma maneira a manter uma vida digna. Então, o entendimento sobre a vedação ao efeito de confisco do tributo é justamente quando ele
exacerba na tributação. Digamos que a gente pagasse uma tributação de 80% no país, essa tributação teria efeito de confisco. Por quê? De tudo que você ganha, de tudo que você faz, você só ficaria com 20%. E aí, lembrar daquilo que eu falei do Supremo, não, Marcos, não estou querendo, a súmula não tem nada a ver com o princípio da vedação ao confisco, não, tá? Não é isso, não, a gente vai chegar lá. Deixa eu explicar o efeito confisco, que a gente vai chegar na apreensão e na súmula, tá? E aí você vai entender por que essa apreensão alfandegária não inclusive, ela não se considera contrariedade à súmula, tá? No caso de apreensão alfandegária, não, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo em vedação ao confisco, lembrar que eu disse que, para o Supremo, quando eu olho a carga tributária, eu tenho que olhar a carga tributária por ente federado. Então, eu não posso pegar a carga tributária de todo o país. Eu tenho que olhar a carga tributária do Estado e ver se essa carga tributária, como um todo, ela tem esse efeito de confisco, ou seja, ele suprime uma parte muito grande do patrimônio, inviabilizando, né, a utilização, né, daqueles princípios lá sociais, né, habitação, saúde, alimentação, transporte, etc. Tá? Então, isso é a vedação ao confisco. O tributo não pode ser um meio de inviabilizar o uso do patrimônio. Agora, vamos aqui à pergunta do Marcos sobre as apreensões alfandegárias. Marcos, por que a apreensão alfandegária não configura tributação com efeito de confisco? Primeiro, a gente precisa lembrar que os tributos que incidem na importação e exportação, eles têm função extrafiscal. Então, muitas vezes, a tributação, a carga tributária que vai incidir, ela é uma carga tributária que visa garantir o equilíbrio da balança comercial brasileira, para evitar o dumping, ou seja, que uma mercadoria entre no país por um valor muito baixo, comprometendo a indústria nacional. A mesma coisa, impedir que haja uma evasão de mercadorias, porque o dólar está muito alto, então todo mundo vai querer só exportar. E aí, se isso acontecer, você vai causar desabastecimento. E o que acontece é o seguinte, quando a gente fala na apreensão de mercadorias, na entrada no país, é preciso lembrar que a entrada no país de uma mercadoria sem pagar tributo configura o crime de descaminho. Então, a questão da tributação no ingresso do país, ela é, antes de tudo, um interesse de controle nacional para que a mercadoria, ao entrar no país, ela seja adequada a consumo no Brasil, ela pague impostos e fique nacionalizada. O que é mercadoria nacionalizada? É aquela que o preço dela está compatível com o preço de mercado, porque ela já pagou os tributos para ingressar no país. O ingresso de uma mercadoria não nacionalizada, ou seja, que não pagou os tributos, ela configura, inclusive, crime de descaminho. Por que ela é crime de descaminho? Porque o ingresso dessa mercadoria sem pagar os tributos vai gerar desequilíbrio na economia, vai afetar a sociedade como um todo. E essa súmula do Supremo, ela se refere ao seguinte: a tributação aí, essa apreensão da mercadoria, é o seguinte, eu não posso reter uma mercadoria, por exemplo, de R$1 milhão para que haja o pagamento de um tributo de R$10. Você está percebendo a desproporcionalidade? Eu não deixo a mercadoria de R$1 milhão circular, porque tem que pagar R$10 de tributo. Então, essa impossibilidade de apreender mercadoria com um meio coercitivo é quando a circulação dessa mercadoria ela é desproporcional. Eu não deixo ela circular porque o tributo que tem que pagar ele é muito menor em relação à mercadoria. E mais, você tem situações em que o tributo ele não pode circular, ou melhor dizendo, por exemplo, acontece muito na barreira, né? Aí no tributo estadual, né? O Santos aí deve pegar esses problemas com o cliente dele, né, para reter a mercadoria lá na barreira, porque não pagou a substituição tributária, né, não pagou o imposto ali que tem que pagar na entrada no estado, né? Por que isso? Isso aí vai configurar esse meio coercitivo de pagamento de tributo? Não necessariamente, porque vai depender dessa proporcionalidade.
Porque senão, se aquele tributo entrar no Estado e ele for, por exemplo, desviado, ou seja, ele não for entregue no destinatário, né, esse tributo nunca mais vai ser recolhido. Então, não necessariamente antigamente você tinha uma aplicação mais ampla dessa súmula. Tudo o pessoal entendia que era, não podia apreender porque ia violar a súmula. Mas hoje a interpretação já é mais, ela está mais caminhando nesse sentido, de que deve haver uma proporcionalidade, né? Se você tem uma mercadoria que não tem nota fiscal, você não tem como deixar ela circular. Não é uma simples apreensão para pagar o tributo. Como é que você vai deixar uma mercadoria circular se você não sabe a origem dela, você não sabe se é uma carga roubada, né? Então você precisa ter a certeza da origem, né? Você precisa emitir um documento fiscal para que essa mercadoria possa circular e quem receber saber de onde está recebendo e saber que os tributos foram pagos e saber que essa mercadoria é uma mercadoria regular, né? O Santos deve passar muitos mal bocados lá no posto fiscal lá de Jati, né? Acho que é Jati, se eu não me engano, né? Que é o da entrada ali do estado, né? Fica sempre muita coisa. Acho que é Jati, se eu não me engano. Isso, né? Jati. Né? Então, justamente por quê? Porque Asa Branca, né? Posto Asa Branca, né? Posto fiscal, né? E aí para lá, né? O do Crato, né? Que você está falando. Mas tem um também mais ali na BR, né? Sem ser o do Crato, né? Tem um do Crato, mas tem um que é mais na BR-116, né? Não lembro se acho que é Jati, né? Que também para lá. Pena Forte, isso, Pena Forte. É Pena Forte, isso, Pena Forte. E aí lá também tem esse problema, né? Porque a mercadoria chega, não foi pago o imposto, é aquela confusão toda. E aí, lógico, a súmula é aplicável quando... e eu já peguei muito mandado de segurança que eu liberei a mercadoria. Tinha lá, liberei a mercadoria e falei que era para lavrar o auto de infração. Se tem uma irregularidade, lavra o auto de infração e vai cobrar isso aí, vai escrever em dívida ativa, vai adotar os meios. Né? Eu lembro que era uma mercadoria, era um erro na nota fiscal, era um erro assim formal, na minha opinião. Né? E aí, em razão desse erro, aí a mercadoria ficou retida porque não queria, né? Tinha que pagar a multa lá, não era nem um tributo, era a multa, né, para regularizar, acho que tinha um tributo, mas o tributo era muito pouco, a multa era até maior, havia até uma desproporcionalidade. Isso é pena forte, Igor, obrigado. E o que acontece é que eu peguei o mandado de segurança e liberei a mercadoria aplicando a súmula, entendeu, Marcos? Então, assim, não é porque lá, quando vai entrar a mercadoria no país, aí fica retida, isso aí seria violação à súmula, não. Tá? Porque a gente tem que ver a finalidade dessa tributação. E lá, a finalidade da tributação é garantir a entrada no mercado, né, de maneira que esse produto não chegue no Brasil e gere um desequilíbrio no mercado interno. Tá bom? Então, por isso que ela é mais aplicada nesses casos de circulação de mercadoria dentro do país, que você tem uma mera irregularidade. Por exemplo, mercadoria desacobertada, né, sem documento fiscal, para mim, não viola a súmula, não, porque se a mercadoria estava circulando sem nota, como é que eu vou deixar essa mercadoria andar sem saber a origem, sem pagar os tributos? Né? Certo, entendi a sua dúvida. Mas você entendeu a explicação sobre esse princípio e como a gente deve dosar ele em relação à súmula? Beleza. Então, o princípio da vedação ao confisco, ele é um conceito jurídico indeterminado, gente. Então, não tem parâmetros muito certos, não. O Supremo criou alguns parâmetros, no caso das taxas. Ele diz que a taxa não pode ter o valor acima do valor do custo do serviço. E aí o custo não é o custo individual, é o custo total, né? Tem que pegar o custo total do serviço e aí ver esse custo total, se aquela taxa está desproporcional a esse custo total. A questão das multas tributárias, né? Que o Supremo fixou que a multa tributária não pode superar a 100% do valor do tributo. Então, se ele tem que pagar 1.000 de tributo, ele não pode pagar 5.000 de multa. Né? E aí a gente vai ter, nesse caso aí, Marcos, se ele bota lá 5.000 de multa, aí você vai ter essa apreensão aí como meio coercitivo de pagamento, porque ele está querendo só receber multa, né? O tributo é 1.000 e a multa é 5.000, e aí, nesse caso, cabe a aplicação da súmula também para afastar a retenção da mercadoria. Tá? Alguns mandados de segurança, alguns eu indeferia, eliminar, e depois jogava improcedente, outros que eu pegava essas situações, que era mera irregularidade, que era uma situação que podia lavar o auto de infração, inscrever em dívida ativa e cobrar, porque era uma empresa, né? Então,
Aí, nesses casos, eu concedia liminar, mas eu consignava lá que deveria ser lavrado o auto de infração e adotar os procedimentos administrativos para a cobrança daquele crédito tributário. Tá joia? Em relação aí a mais alguma pergunta sobre o princípio da vedação ao confisco, o pior que a gente tinha para conversar mesmo é na súmula 584, né? Essa questão do fato gerador complexivo, isso aí é algo bastante tormentoso. E depois vocês leiam no livro que vocês estiverem estudando, vai ter crítica a essa súmula 584. E aí, por isso que eu tinha que comentar para vocês não pegarem a bibliografia, né, o livro, e depois falar, pô, o professor não falou disso, né? Eu deixei para falar aqui na nossa aula presencial, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, não? Nada sobre questão de vedação com fisco, ninguém mais ficou com dúvida? Não? Beleza, então vamos, falta aí 15 minutos, né? Lembrando que semana que vem a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Vai ser igual a nossa primeira semana. Como segunda-feira é feriado, eu reservei os primeiros 50 minutos da quinta-feira para vocês assistirem as videoaulas, vão ser 2 videoaulas. A gente vai estudar princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal, tá? E aí, nos outros 50 minutos, a gente vem para o debate. Tá? O tema de semana que vem, a aula, né, a videoaula vai esgotar o assunto, então acredito que a nossa aula aqui seja mais tranquila. Hoje ela foi um pouco mais cansativa, porque o tema que eu deixei reservado era mais complexo, mas era para que vocês ficassem ligados aqui na aula, né, porque não adiantava eu botar isso na videoaula, porque vocês iam assistir 300 vezes, eu sei que a maioria ia ficar com dificuldade, precisava a gente debater, e eu queria agradecer o Santos pela participação, porque ele ajudou e enriqueceu muito a aula aí. Muito obrigado aí pela sua ajuda aí, pelos seus esclarecimentos, pela sua experiência, né? Isso aí enriqueceu muito a aula. E sinta-se sempre à vontade. Eu sempre vejo vocês, Santos Contabilidade, sinta-se sempre à vontade para compartilhar com a gente sua vivência. Alguns assuntos acaba que como eu lhe disse, eu mesmo não sei, porque essas questões de regulamento de imposto, né, é um detalhe que é muito mais do dia a dia do contador, até mesmo do que do operador do direito, né? Mas sinta-se sempre à vontade de colaborar, que eu sei que você tem muito a enriquecer aqui no debate, porque você vivencia no seu dia a dia o direito tributário, né, com mais detalhes até do que a gente aborda aqui. Como assim, desses, Fábia? Complementa aí. O que é essa? Decisões tomadas repetidamente a casos semelhantes. O que você quer dizer? Ah, tá. Eu fiquei sem entender aí o que era que você queria falar para a gente aí. Certo? Então, daqui a pouco, assim que terminar a aula, então, a gente encerra. Eu vou já rodar a frequência, tá? Beleza. Pronto, já fiz a frequência, gente. Então, muito obrigado aí, boa noite a todos. Um abraço, até a próxima semana, bom final de semana, bom feriado, até a próxima quinta. Lembrando que na quinta, os primeiros 50 minutos são para assistir as videoaulas e depois a gente vai entrar, né, com os comentários aí. Muito obrigado a participação de todos, a atenção. Um abraço, até a próxima aula. Bom final de semana e daqui a pouco eu estou liberando o estudo de caso do assunto da semana. Um abraço para todos.